Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 7 de janeiro de 2021 e nós tivemos aí o pregão de sexta-feira, fechando a primeira semana de 2022, né, que foi uma semana aí baixista, né, foi um candle de queda, né, começando o mês em queda, né, onde o rompimento da mínima em 100.390 pontos fará com que a mínima do mês de novembro seja rompida, né, tendência de baixa do gráfico mensal do mini índice, tá? Tendência de baixa. No DID Index, a média mais longa está indo em direção ao eixo zero, rompendo. Nós vamos ter a confirmação, né? DI menos acima de DI mais, estocástico em queda, TRIX em queda. Então, tendência de baixa clara no mensal, tendência de baixa clara também no semanal e tendência de baixa clara no diário, tá? Nos dois últimos pregões nós tivemos aí um leve movimento lateral depois de ter formado um candle barra elefante baixista logo após uma correção na média móvel aritmética de 8 períodos. O ADX está subinte, né? E essa lateralização ela se dá porque os preços se afastam muito da média de 20, então eles se lateralizam. Eu acredito que eles vão andar de lado e vão reagir na próxima semana assim que tocarem a média de 8, porque o volume vendedor está muito grande. Para mim eles vão continuar aqui, ó, numa super tendência do gráfico diário, para depois de uma nova puxada, uma nova queda, haver aí uma correção na média de 20. Mas eu posso estar errado e os preços podem andar de lado por um tempo maior até que a média de 20 chegue no preço, tá? A minha suposição de que os preços vão corrigir na média de 8 e eles vão continuar em super tendência de baixa são por causa dos fatores aí da pandemia e etc, né, que já está oficialmente, né, declarado que é uma nova onda da pandemia. A Organização Mundial da Saúde hoje declarou que a Omicron não é uma cepa sem efeitos letais, né? Ele já teve mortes pela Omicron, então é um alerta aí mundial, tá? Essa dupla infecção também que foi constatada primeiro em Israel e foi constatada também no Brasil, né? É interessante, né, como foi constatado lá, aí de repente no Brasil também tem, ou seja, porque já tinha, né? Só que os meios de diagnóstico no Brasil ainda são bastante ineficazes. No gráfico de 60 minutos, os preços, olha só, eles tentam subir, mas não conseguem. O que eles fazem? Eles vão ficar oscilando aqui, tá? Vão ficar oscilando. Aí, ó, o último candle do gráfico de 60 minutos foi uma estrela cadente, né? Uma estrela cadente, quando é no região de resistência, é uma estrela cadente, mostra que é uma força vendedora muito grande, então vão cair para corrigir, né? E aí o ADX baixo desse movimento de alta, o volume está muito baixo. Olha só esse volume como veio decrescente. Então assim, vai cair, não vai se segurar na média de 20, vai cair, vai ficar oscilando, tá? Até que no gráfico diário, né, algumas das médias sejam encontradas, né? Essa barra elefante projetada para baixo tem como alvo 98.338 pontos, né? Rompendo aqui, ó, esse fundo, o alvo é 98.388, tá? E segue o baile, né? O baile está baixista, o ano começou e, como eu disse nessa semana, isso é um prelúdio de que a bolsa em 2022, a bolsa brasileira, vai cair com força. O mini dólar continua em movimento lateral, né? Na verdade, nem por conta desse movimento aqui, né, que eu coloquei dentro desse range. Possivelmente eu coloquei por conta dos 60 minutos, tá? Mas ele tem ele tá lateral desde lá de fora e ele tá lateral também desde aqui, ó. Olha só, ele tá numa grande lateralização aqui, ó, a grande, tá? Então o dólar tá segurando
na resistência de 5,74. E eu falei o seguinte, o que fazer diante do dólar? Nada, nada, absolutamente nada. Operar mini contratos futuros no swing trade é loucura, loucura, tá? A margem é muito alta, né? Pro swing trade é muito alta, mais de 3, 5 mil reais por contrato. E numa volatilidade dessa, né, você tem que ter mais de 100, 200% de margem, tá? E os preços hora vão para cima, hora vão para baixo, né? Olha só, olha que pancada. E aí teve uma pancada para cima. Não, isso aqui não há coração que aguente, tá? Não há coração que aguente. Você não precisa ficar posicionado em todos os ativos que existem na bolsa de valores, tá? Dos papéis que mais subiram, Modal Mais, o Banco Modal abriu com 45% de gap, fechou 44,91%. Por quê? Porque a XP comprou a Modal Mais. Então já abriu aí com esse enorme gap de alta. Aí as pessoas falam o que acontece, o que fazer, etc e tal. Vamos ver aqui, ó, nos 60 minutos. Teve aí, ó, olha, ó, um gap. O mínimo que você tem que fazer é esperar essa lateralização, uma correção na média de 20 dos 60 minutos. Isso se você quer operar esse papel através de análise técnica, tá? E aí você conduz o seu stop pela média de 20 períodos. No gráfico diário ainda vai demorar bastante, tá? Aí as pessoas falam assim, quem é iniciante não entende, né? Peraí, você falou no gráfico de 60 minutos, mas qual que é a diferença? A diferença é o seguinte, se você fitou um trade pelos 60 minutos, você vai conduzir o seu trade pelo time dos 60 minutos. Obviamente, o preço ele vai subir e ele vai cair, né, formando topos e fundos ascendentes se ele realmente vai entrar em tendência de alta, tá? Só que quando ele for cair, você vai ter saído, tá? Porque a sua operação, a sua decisão de operar os 60 minutos, o gráfico de uma hora, é porque você quer pegar um curto tiro para cima, digamos assim, tá? Teve esse gap enorme, né? Aí abriu negociação aqui e tal, e aí você quer pegar um tiro para cima, porque se ele corrigir na média de 20 e continuar em tendência de alta, assim que ele encontrar com a média, ele vai ter uma nova reação, né? E vai subir. Então você tem que esperar isso, você esperar o pivô de alta, porque primeiro ele se forma nos 60 minutos, tá? Mas existe uma dinâmica dentro da sistemática das negociações do papel na bolsa de valores, que é o seguinte: tiveram pessoas que compraram, né, num valor mais baixo, tá? Todos esses candles vermelhos aqui foram pessoas que compraram num valor mais baixo. Então tem muita gente também que não vai ver o fato da XP ter comprado a Modal, não vai querer carregar esse papel a longo prazo, vai achar, né? Porque é tudo achismo. Vai achar que é uma oportunidade boa para poder desfazer do papel. Então assim, tem que ficar de olho também. Por isso que é formado topos e fundos, tá? O preço vem, sobe, aí tem aquela euforia, a XP comprou, vamos entrar também, tal. Aí tem uma porcentagem grande que fala, opa, 13,31, o valuation tá não sei quanto, a empresa tá valendo não sei quantos milhões, não sei o que, não, vamos vender, agora é hora de realizar lucros, o negócio não vai pra frente, aí cai. Aí o pessoal, nossa, 11 reais tá barato, vamos comprar, vamos encher a mão. Aí entra um fundo, entra não sei o que e tal, aí sobe. Aí chegou a 15,32, isso aqui é tudo suposição, tá? As faixas de preço. Obviamente eu não sei, né? Não tem nem como saber. Mas aí chegou 15,32, pô, nós compramos lá, já tem 30% de aumento, vamos vender, esse valuation está muito alto, aí vai e cai. E aí sim, gente, é isso, bolsa de valores é isso. São pessoas achando que o preço está barato e está comprando, e pessoas que achando que o preço está caro e está vendendo, tá? Simples assim. Aí, agora, o fato de termos esse gap de alta não é um fato sustentador, ou seja lá como for. Existe uma diferença muito grande entre gap de alta e gap de baixa, tá? Gap de baixa é uma resistência importante, né? Então vamos supor que aqui, ó, fosse um candle com gap de baixa, começasse a negociação aqui,
esse gap a gente poderia traçar ele como uma resistência. Tá? Falar, olha, os preços não vão conseguir passar de 7,55 com facilidade. Temos uma resistência. Por outro lado, essa regra não é válida para gaps de alta. Tá? Gaps de alta não são suportes. Tá? O preço está aqui em cima e as médias estão aqui embaixo como suportes. Né? Mas o gap em si, ele não é um suporte. A literatura fala isso. As razões eu posso pesquisar. Realmente eu não sei detalhes técnicos. Tá? Por quê? Porque um gap de baixa tem essa característica e um gap de alta não pode ser considerado suporte, né? Por uma questão de lógica contrária, poderia, deveria. Mas parece que, né, quando há um gap de baixa, sei lá, as ordens, né, que estão no book de ofertas fazem uma pressão vendedora que impede os preços de subirem. Em contrapartida, um gap de alta pode ter a sistemática, como eu falei, né? Os preços de repente subiram muito, porque afinal de contas foi 44%, tá? 44%. O camarada que comprou, sei lá, 8,35, o camarada já tem 40% aí de lucro, tá? 40% de lucro. Então, muita gente, talvez, né, pelo fato do gap de alta, o movimento de alta em si, ele ser como um atrativo para as pessoas realizarem. Né, porque é o seguinte, num gap de baixa, né, a ideia é que o papel está caindo muito forte e o mercado não está querendo oportunidade nem nada, então o mercado não quer, Então não vai ter tanta gente querendo comprar para poder fechar esse gap, tá? Agora, por outro lado, num gap de alta, vai ter muita gente que vai realizar lucro, né? Nós vamos ter a sistemática aqui, ó, de realização de lucro, aí entrada de compra, realização de lucro, né? Se esse for o caminho, tá? Porque também esse gap de alta, para finalizar a nossa análise de modal mais, não é também uma certeza de que os preços vão continuar subindo, tá? Um exemplo que eu dou é aqui, ó, Atom 3, da Atom Par, da Carol e do Joaquim Pfeiffer. Quando, aqui ó, foi em... Nossa, o tempo passa tão depressa que isso aqui foi em abril do ano passado. Meu Deus do céu. Eu acho, nossa, eu lembro exatamente do dia que aconteceu isso aqui, ó. Crê em Deus Pai. O tempo passa depressa demais, gente. O que aconteceu? Esse aqui, ó, foi essa data aqui, ó. Vamos lá. 31 de março, início de abril de 2021, o BTG Pactual comprou uma participação, se não me engano. Foi uma participação, né, da Atom. E aí os preços subiram vertiginosamente, tá? Não foi gap de alta, né? Foi a publicação desse fato relevante, foi no meio do pregão, e aí os preços foram subindo e tal. Então, chegou a 12, tá? Tava 4, chegou a 12. 300%. Foi 3 vezes. 3 vezes 4, 12. Exatamente, 300% de alta. E aí o que aconteceu? Ao longo do ano, foi andando de lado. Peraí, vamos diminuir aqui pra gente ver. Até aqui. Nossa, muito ruim. Peraí, gente. Até aqui foi caindo. E caiu abaixo do patamar, tá? Caiu abaixo do patamar, já tá 2,80. Aí tá tentando aqui, ó, na região de 3,30. Porque agora o Ricardo Bellino vai ter uma parceria lá com a empresa. Então assim, não sustentou, né? A Atom chegou a 12. Quem vendeu a 12 teve 300% de lucro. É claro, se comprou a 4, né? Se comprou a 4 teve 300% de lucro. E eu fui falando ao longo do ano. Eu realmente falei ao longo do ano. Eu falei, gente, é o seguinte, tá? O fato relevante saiu. O BTG é um grande player, né? Obviamente, o BTG tá, né? De um lado, o BTG tá comprando o mundo. E do outro lado, o que o BTG não tá comprando, a XP tá comprando, tá? Ano passado saiu o boato, o pessoal esquece, mas eu não esqueço, de que o BTG estava planejando abrir uma nova bolsa de valores, só que no Rio de Janeiro, tá? Isso para o mercado vai ser ótimo. Para nós investidores, isso aí vai ser o céu, tá? Por quê? Porque aumenta a concorrência, né? A B3 vai perder o monopólio, tá? O Rio de Janeiro também não tem feriados igual tem em São Paulo. Enfim, vão ter que ter outras... As empresas vão ter que se listar lá e tal. Porque o BTG está comprando muitas empresas mesmo.
E a XP, por outro lado, também está comprando. Então tem essa, né, de que talvez uma bolsa de valores seria aberta no Rio de Janeiro. Mas aí, o que eu falei? Tá, o BTG tá essa, mas não saiu nenhum projeto. Entendeu? Então, por exemplo, lá, tá lá, o Ricardo Bellino vai fazer lá uma participação junto com a Atom de uma nova escola lá de deal making, né, né, que é negociação, etc. Tá, mas o que isso vai refletir? Ninguém sabe quanto que vai ser o valor, quando que vai ser lançado, tá? Eu assisti até uma entrevista recente do Ricardo Bellino, que eu tava até pesquisando para entender melhor o mindset dele, para entender melhor se vai ser uma boa ou não comprar Atom. E aí ele tava falando que ele é um deal maker, né? Deal maker nos negócios é a pessoa que começa negócios, tá? Ele tem projetos e tal, aí ele pensa numa ideia de negócio, ou ele... Geralmente as ideias são dele, ou alguém fala com ele alguma ideia de negócio, ele compra aquela ideia, fala, beleza, vamos fazer. E ele começa o negócio. Ele começa o negócio e aí ele estrutura o negócio com um gestor profissional, contrata uma equipe. Quando o negócio está rodando, ele sai fora. Numa entrevista ele falou isso, tá? Eu até anotei isso, que ele falou, olha, a minha dinâmica de negócios é essa. Eu começo o negócio está rodando, eu vendo e saio fora porque eu gosto de partir para outro negócio. Tá? Então, só que a escola vai ter, né? Tem a marca dele, né? Foi precificada em 78 milhões a marca Ricardo Bellino, o nome dele, né? Diz que o valuation de 78 milhões, tá? Só que eu não sei se ele comprou participação na Atom. Eu acho que não, que se ele tivesse comprado, os preços iam reagir, né? Com certeza, né? Ele teria que comprar no book de ofertas aqui, tá? Ou a não ser que ele compraria uma participação dos donos. Aí os donos fariam uma oferta diretamente para ele, tá? Aí não iria passar pelo book de ofertas, né? Ia acontecer igual aconteceu com a Modal Mais aqui, ó, te abrir em gap de alta, tá? Porque é essa, se o investidor tá entrando, ele vai no mercado, ele compra, igual por exemplo, a Atom lá, o BTG possivelmente foi no mercado e comprou, tá? Agora, tem vezes que o deal, né, o negócio, ele é feito entre os sócios majoritários, e aí são as ações dos sócios majoritários que são feitas, que são passadas, né, pro novo investidor, tá? Aí não são as ordens do book de ofertas que são consumidas, não. Né? Então são as ações dos sócios que passaram, e aí quando vai refletir no preço, né, a negociação ela é fechada, acontece uma coisa como essa aqui, ó. Os preços já abrem gap de alta, porque entrou muito volume, porque teve, né, um player grande que comprou muitas ações, só que em grande medida o que aconteceu foi uma troca, né? Uma troca, não foi uma inserção de valor na empresa, foi uma troca de mãos. Tá? A inserção de valor se dará com novos negócios que vão gerar novos lucros, tá? Mas uma compra inicial, igual o BTG fez lá da Atom, é apenas uma troca de mãos de ações, tá? Então tem que ficar atento em relação aos projetos dessa empresa, tá? Beleza, a XP comprou uma Modal, tá? A XP também é dona da Clear, né? E parece que é dona da outra, eu esqueci o nome. Enfim, mas aí vai manter, entendeu? Vai manter, vai manter ela aqui como independente, vai ter alguns novos produtos, e aí? A gente não sabe, tá? Então assim, né, sobrevalorizou agora, o que vai falar se esse preço vai valorizar, né, em termos fundamentalistas, são os projetos que vão ser executados. Porque às vezes também a empresa vai lá, igual o BTG comprou a Atom, aumentando o portfólio de empresas, tá? E talvez um projeto aí saia, né, mais pra frente. Eu achei, por exemplo, na minha opinião, o BTG comprando a Atom, parte da Atom, seria para atuar na área de educação financeira ou treinando traders, né, para entrar na mesa proprietária, para operar até mesmo o dinheiro do BTG, tá? Mas nada disso saiu à tona, então vamos ver. O BID, né, 11 fez um movimento de correção, tá em tendência de baixa, muito clara. PL3 também movimento de correção, tá? A gente vê que o mercado ele está em tendência de baixa, né? Ele está baixista como um todo, quando você vai nos papéis que mais subiram e eles estão em correção, tá? Eles não estão em tendência de alta, então você vê que o mercado está em tendência de baixa. Ó, Trade 3 também, né, em movimento de correção.
Dos que mais caíram, IGBR3 tá caindo forte, nada a fazer, nada a falar. JFEM, movimento de correção, tem que ver se vai segurar na média de 8 ou na média de 20. E Saraiva tá aí caindo um pouco, tá? Né, depois que teve aí, ó, o ajuntamento aí das ações, né? Saiu de 28 centavos, foi para R$10. Mas é aquela, né? Juntou o número de ações para sair fora da regra, até da bolsa, tá? A bolsa tem uma regra que não pode ficar mais de um mês abaixo de R$1 o valor da ação. E aí, para não ser deslistada da bolsa, eles ajuntam, né, uma quantidade de ações. Eu acho que foi 20 para 1, uma coisa assim. E aí o preço sobe lá em cima porque juntou as ações, mas não teve inserção de valor nem nada. Só que aí os preços vêm caindo, né? Eu já mostrei a Paranapanema, PMAN 3, que aconteceu a mesma coisa, juntou as ações 5 para 1. Também não teve, né? Vamos ver até aqui, ó, PMAN 3. Não teve também nada, olha só, até caiu. Chegou a 20, juntou as ações estavam lá embaixo, juntou, foi a 20 e tantos. Na verdade estava mais abaixo do que isso, tá? Tava R$1,65, R$2, foi lá para cima, 25. E agora está em 8, Paranapanema, tá? E eu em 2015, eu assisti uma palestra com o Luiz Barsi, ele falando que ele analisou, ele teve acesso ao plano de recuperação judicial da Paranapanema, e que na opinião dele a Paranapanema ia explodir, né? Ia subir muito. Já tem aí quantos? 2015, 5, 7 anos. 7 anos, tá? E teve até agrupamento de ações e a ação caiu. Então, né, são projetos para longuíssimo prazo mesmo, tá? Eu também assisti um vídeo dessa semana, o Luiz Barsi falando que com a questão da tecnologia agora e tudo mais, o cobre tende a valorizar, mas, né, não está valorizando. Então, sabe? Assim, as pessoas gostam de vender teses de investimento, mas a tese de investimento ela tem que se enquadrar à metodologia de investimento que você adota, tá, no seu portfólio. Tá? É diferente o Luiz Barsi, que tem bilhões com B, né, de você e eu que não temos nem 1 milhão. Tá? Então, né, difere. Tá? O seu tamanho vai diferenciar você. Porque se você tiver, por exemplo, milhões, ou talvez nem milhões, você pode vir aqui numa empresa como essa, Paranapanema, e comprar centenas e centenas de milhares de ações. E você passar a ter direito a sentar no banco do conselho da empresa, tá? E aí os conselheiros eles recebem também um salário, tá? Ellen Grace, ex-ministra do STF, que ela saiu há anos atrás, ela foi sentar na mesa do conselho de administração da OGX, me parece, nessa empresa do Ike Batista. Tá? Ela saiu de lá ganhando 30 e poucos mil do STF, ou 20 e poucos mil, sei lá, e foi lá para a empresa do Ike Batista ganhando 50 mil de cara só para sentar no conselho. Tá? Então, assim, é diferente. Né? E aí, não apenas você vai ter uma remuneração lá de salarial, e você pode, olha só, imagine quantas as ações que você não pode comprar todo mês. Também você vai ter uma participação também na administração da empresa. Tá? Então você vai estar por dentro, sabendo o que está acontecendo, o que não está e tal. Então é diferente, tá? Um milionário adquirir uma empresa e querer sentar no conselho de participação, de administração, do que você fazer um trade na bolsa de valores, tá? É totalmente diferente. Então, assim, você comprar uma tese de investimento do Luiz Barsi, beleza. Tem algum problema? Logicamente que não, né? Nenhum problema. Mas a estratégia requer um timing, tá? E aí existem detalhes. Para fechar, mercado americano andou de lado, segurou na média de 8 períodos do gráfico semanal, mas DI- está acima de DI+, e acredito eu que na próxima semana não vai segurar aqui, vai cair rumo à média de 20 aqui do semanal em 4.574 pontos, tá? Mercado americano em queda, bolsa brasileira também em queda, né? Como eu falei, mercado brasileiro só sobe se tiver algum fator muito positivo na bolsa brasileira, na economia brasileira. Não tem, né? Na verdade está tudo piorando, então as expectativas são de queda, tá? Então você aí, ó, que tem ETFs aí, ó, como IVVB11, que replica o SP500, é hora de se pensar se você vai, né, manter aí, ó, comprado ou não, tá? Fica a dica.
Os vídeos, né, no vídeo de hoje foi isso, os estudos foram esses, né, as minhas análises, opiniões e achismos foram esses, tá? Lembrando que amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo, às 20 horas, nós teremos uma live onde eu vou falar sobre novos planos, novos projetos, novos objetivos e etc. Um abraço e, se Deus quiser, até a próxima.